spes nostras. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Sou o professor Igor Redua e hoje nós vamos dar início à nossa aula número 2 sobre a Teologia da Divina Comédia, que é a obra de Dante Alighieri, no livro da Divina Comédia. Então, a aula número 1 nós falamos sobre quem foi Dante Alighieri. Agora nós vamos estar falando sobre o primeiro livro dos 3 livros de Dante Alighieri que compõem a Divina Comédia, que é justamente o Livro do Inferno. Então a aula número 2 hoje é destinada ao estudo teológico e filosófico do Livro do Inferno de Dante Alighieri. Bom, antes de mais nada, peço para que se inscrevam no canal, curtam os vídeos, compartilhem os vídeos e ativem o sininho de notificação, para que, assim que os novos vídeos chegarem, cada um de vocês sejam notificados, tá bom? Sem mais delongas, então vamos fazer uma parte introdutória do Livro do Inferno de Dante Alighieri, que é o primeiro dos 3 livros, né, como eu havia dito. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do guia, né, quem é Virgílio no âmbito do Livro do Inferno, que também nós já havíamos falado de forma mais branda, né, na aula número 1. E aí depois a gente vai entrar sobre a caracterização de cada círculo do inferno. Lembrando que são 9 círculos que compõem o livro do inferno. Cada círculo é pertinente a um pecado mortal que o indivíduo, né, que a pessoa, que essa alma, junto com o seu corpo no estado de compleição, comete na vida terrena. Bom, pois bem, o Inferno de Dante Alighieri é muito mais do que poemas sobre o castigo das almas. Ela é uma profunda reflexão teológica, filosófica e espiritual. Foi escrito lá no início do século XIV, como havíamos dito na aula número 1. O Inferno é a primeira parte da Divina Comédia. Então, a viagem da escuridão, do pecado à luz da salvação. Dante nos guia nessa jornada, representando cada estágio da alma humana em busca de Deus. Então, qual que é o sentido teológico disso, né? Qual que é o sentido teológico do livro do Inferno? Ele simboliza o estado da alma separada de Deus. É a ausência total do amor divino. Cada canto, cada pena, cada grito é o reflexo do pecado que distorceu a ordem da criação. Inspirado pela teologia de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, o próprio Dante Alighieri nos mostra que o mal não tem substância própria, mas é a falta do bem. É a privação da luz, é o amor desordenado. A estrutura filosófica do inferno, ela é organizada em 9 círculos, como eu havia dito, como um grande funil que desce até o centro da Terra. Os primeiros círculos punem os pecados da fraqueza, a luxúria, a gula e a avareza. Os pecados da incontinência. Mais abaixo estão os hereges, os violentos, os fraudulentos e os traidores. Os pecados mais graves, porque resulta do uso perverso da razão. Dante segue aqui uma lógica muito importante de Aristóteles, que quanto mais racional e mais deliberado é o pecado, né, maior é a sua culpa. Então isso é muito importante a gente salientar sobre isso, porque a culpabilidade, né, segundo a obra do inferno, bem como a doutrina da Santa Igreja, ela é muito aliada à questão da racionalidade, da razão, o uso da razão, da lógica. Então, quanto mais conhecimento que a gente tem do pecado e quanto mais deliberadamente nós agimos para cometê-los através dos nossos atos, maiores são as nossas punições mediante a reta justiça divina. Então é muito importante a gente falar sobre isso aí na obra de Dante Alighieri, porque o Livro do Inferno traz justamente essa questão de forma muito enfática. Isso, inclusive, é sinônimo, né, de que a fé e a teologia caminham juntas. Então nós vamos falar agora um pouquinho aqui sobre a questão do Virgílio, né? Então, quem é o Virgílio? Então, ele é um guia de Dante, né? Representa a razão. Ele é a voz da filosofia clássica. Sabedoria de Aristóteles, né? Que é imbuída nessa obra. Mas há um limite para a razão, né? Então, o Virgílio conduz Dante até o reconhecimento do pecado. Por isso, mais adiante, é Beatriz quem vai guiar Dante, né? Então, que é o símbolo da teologia e do amor divino, né? Então, assim, a razão e a fé se unem
no caso Virgílio e Beatriz, como dois caminhos que levam à verdade, né? Então, a gente agora vai falar um pouquinho sobre os círculos do inferno, o que significa cada um, bem como cada um de seus pecados, e vamos prosseguir. Então, o livro do inferno, ele é dividido, né, como a gente havia dito na primeira aula, 34 cantos, são os tercetos dantescos, que fazem a configuração e o layout de toda a poesia de Dante Alighieri. O inferno ele se inicia com um limbo logo abaixo de Jerusalém. Dante encontra seu guia, né, que é o próprio Virgílio. E aí o que a gente encontra no limbo, que é o primeiro círculo? São a alma daqueles que viveram virtuosamente, mas sem conhecer a Cristo. Então seriam o que nós poderíamos trazer hoje como o atual, né, como uma questão da nossa atualidade, né, do nosso mundo moderno, seriam aquelas pessoas que foram homens e mulheres muito virtuosos, mas que, de alguma maneira, eles não conheceram a Cristo. Não porque não lhes foram apresentados, mas simplesmente porque não lhes foram apresentados e aí eles não puderam ter o conhecimento. Não é uma rejeição. Isso é muito importante a gente colocar aqui. O limbo não é um local de pessoas que rejeitaram a Deus. Seria um local das pessoas que não conheceram a Cristo. Então é muito importante a gente falar sobre isso. Então às vezes as pessoas são virtuosas, mas ainda não conhecem a palavra. Agora existe aquelas pessoas que ainda sendo virtuosas, conheceram a palavra e assim a rejeitaram. Para essas pessoas existe um outro lugar, tá? Que Dante vai descrever aqui, tá bom? Então, limbo, né, que seria o primeiro círculo, é destinado às almas virtuosas que não conheceram a Cristo. Bom, segundo círculo, aqui estão os luxuriosos. Estes têm como ser mitológico Minos, um juiz infernal, local de tormenta, de ventos contrários, de furor intenso e privado da luz. Almas dos revoltosos contra a justiça de Deus. Olha como é que é importante aqui, já no segundo círculo, né? Dante Alighieri, ele já traz a figura, lembra que eu falei lá na primeira aula? A figura renascentista relacionado ao panteão grego, aos deuses e seres mitológicos gregos antigos, no caso aqui Minos, né? Que é um dos juízes do inferno. Então é ele que guarda o segundo círculo. Tá vendo como é que eles colocam essas questões, Dante Alighieri especificamente, né? Coloca essas questões de alusão ao paganismo como uma coisa ruim, né? Onde estão localizados esses seres mitológicos? Justamente no inferno. E o Renascimento, né, como a gente havia dito, é um período em que se enaltece essas figuras mitológicas. Então é o conflito que eu havia dito na primeira aula, de que a obra da Divina Comédia ela não é inteiramente humanista. Tem a questão da parte humanista, sim, mas ela não obedece integralmente ao período do Renascimento, porque existe essa dualidade. As coisas que seriam para enaltecer seres mitológicos, Dante usa como pessoas localizadas no pior plano do cosmos, né? Que é o próprio inferno. Bom, então, segundo círculos luxuriosos, nós vamos para o terceiro círculo agora, que é o círculo dos gulosos, né? Que são submetidos a uma chuva de granizo gélida e bebem essa água gelada e fétida. Sofrem ataques dilacerantes com unhas e dentes de Cérbero, mais um ser mitológico que é colocado como figura de relevância no inferno, né? E não para enaltecer. As almas sofrem constantemente. Quem que é Cérbero? Cérbero é aquele ser mitológico, aquele cão de 3 cabeças, no qual suas bocas saem fogos e eles guardam os portões do inferno. Então, Dante usa essa figura mitológica aí para colocar aqui no terceiro círculo. Bom, quarto círculo. Os pródigos, esbanjadores, e os ávaros, avarentos, né?
que dá partilha com mesquinharia. Então, enorme quantidade de almas que rolam de um lado a outro em grandes impactos, trocando injúrias estridentes. Por que guardar? Por que gastar? Então, o quinto ciclo é o local dos irascíveis, apetite sensitivo incontrolável da irritação. Bom, aquele que se ira com facilidade e não controlou seus ímpetos, almas constantemente afogadas em um grande lago. Então, os irascíveis aqui é uma paixão da alma, né, que quando se torna um cavalo selvagem sem freio, ele leva a um prejuízo da alma tremendo, né? Então são aqueles que se irritaram com facilidade, entraram em ira com facilidade e não controlaram seus ímpetos e agiram de diversas formas, às vezes de uma forma tão pecaminosa que se configurou como um pecado mortal. Então esses aí estão aqui no quinto ciclo. Lembrando que todas essas obras, aliás, essas descrições do ciclo, eu tirei diretamente do livro, tá? Então, um livro aqui, ó, é a obra original da Divina Comédia, e aqui é onde estão descritos todos essas características de cada ciclo que eu estou falando aqui para vocês, tá bom? Esse aqui é da editora do ano de 1981. Então é um livro mais velho que eu. Sou de 83, então esse aqui é um livro que foi presente da minha mãe. Eu já li ele 2 vezes já. Só que uma foi como um leitor buscando informações do período renascentista, né? Como olhando somente pela ótica do movimento humanista. Agora eu li ele depois novamente com uma ótica teológica e filosófica. Bom, então já falamos sobre o quinto ciclo. Sexto ciclo vão ser aquele onde há um agravamento dessas punições por causa da gravidade dos pecados cometidos em vida, né? Então o sexto ciclo já inicia com os heréticos, que estão enterrados em túmulos que estão com sua lápide aberta, almas que sofrem a dor do abandono a Cristo. Ou seja, esses já são aqueles que conheceram a palavra e agiram de forma dissidente, agiram de forma divergente, contrariando a doutrina e os próprios ensinamentos retos de Cristo, seja através das suas palavras, dos seus evangelhos, seja através da tradição da doutrina apostólica. Então, esses aí são aqueles que utilizaram da dissidência para seguir uma outra doutrina, mesmo conhecendo a Cristo. Então, eles abandonaram Cristo a partir do momento que tiveram suas condutas dissidentes. Quando da volta do Senhor e a ressurreição da carne, estes túmulos serão fechados definitivamente. E aí é a questão simbólica, né? É o fechamento e a conclusão da escolha errada, dissidente ao qual essas pessoas tiveram em vida. Muito triste. Bom, sétimo ciclo, né? Então ele já é aqui dividido em 3 compartimentos. É o mesmo ciclo, né? Compreende aquele mesmo funil, né? Seria um dos 9 ciclos. E ali são divididos em 3 compartimentos. Quais são eles? Primeiro, os que cometeram violência contra outrem pagam suas penas no lago de sangue. Então esse seria primeiro compartimento. Segundo compartimento, os que cometeram violência contra si e seus bens. Almas são como árvores ninhadas por arpias, mais um ser mitológico colocado aqui como uma figura do inferno, né? Uma figura demoníaca. Terceiro compartimento. Os que cometeram violência contra as criações da natureza, da arte, almas que se arrastam no deserto e são infligidas por chuva de fogo. Após o sétimo ciclo, inicia a descida ao centro da Terra, né? Então, a partir desse momento aqui, é onde, vamos supor que do primeiro ao quinto ciclo,
nós temos ali os pecados mortais com punições mais brandas. Só que esse brando a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque qualquer punição dentro do inferno, seja ela qual for, isso aí está na doutrina da igreja, isso aí está nas visões beatíficas dos santos, é o pior cenário que uma alma pode estar localizado, tá bom? Então ali nós teríamos ali, do primeiro ao quinto círculo, as punições mais brandas, né? O sexto e o sétimo, as punições mais intermediárias, e aqui nós vamos ter no oitavo e nono círculo as punições mais severas, as mais graves. Oitavo círculo, então, vamos lá. Ele é dividido em 10 compartimentos. Então nós vamos falar bem, tentar ser o mais conciso possível, né? Então vamos falar lá sobre os 10 compartimentos. O primeiro deles, destinado aos sedutores. Demônios açoitam os condenados. O segundo, os aduladores. As almas se batem, liberando fluidos fétidos. Aqui não vamos falar sobre o pecado e o castigo. Pecado, castigo, pecado, castigo, tá ok? Terceiro compartimento, os simoníacos, né? Que é o simoníaco, né? Bom, então os simoníacos, eles referem-se a algo ou alguém que está relacionado com a simonia, que é a venda ou compra de bens espirituais ou cargos eclesiásticos. Ok? Então, terceiro compartimento, né, os simoníacos. Quarto compartimento, os adivinhos. Buracos abertos nas pedras, almas mergulhadas em óleo, com pés para fora, pegando fogo incessantemente. Quinto compartimento, os trapaceiros. Almas labutam construindo barcos sob seus pés. Chamas causam bolhas sem cessar. Tá vendo como é que a punição ela é muito pertinente à questão talvez, vamos dizer assim, um defeito dominante relacionado ao pecado cometido em vida? Então a gente vê que existe uma simbologia muito importante nisso. Sexto compartimento, os hipócritas. Almas que carregam duro e pesados fardos em capas de ouro. Sétimo compartimento do oitavo círculo, os ladrões. Almas picadas por serpentes ininterruptamente. Oitavo compartimento, maus conselheiros. Almas compartilham em grande quantidade um fosso abissal. Nono compartimento. Semeadores de cismas. Almas têm seus corpos com grandes cortes eviscerantes, feito por demônios com espadas. Semeadores de cisma, olha. Então o que é o cisma, né? É uma separação. Aqui ele é análogo, né, aos cortes com espadas embainhadas, né, por demônios e expõe ali as suas vísceras. Décimo compartimento, os falsificadores de moeda e de palavra. Almas que sofrem de hidropsia, que é um acúmulo de água entre os orifícios do corpo, né? Então as pessoas ficam inchadas ali com um acúmulo de água tremendo que ocorre aí nos seus membros, né, nos seus órgãos. E aí a gente vai agora para o último que é o nono círculo do inferno, que é dividido em 3 grandes anéis de gelo. É como se fosse um grande círculo subdividido em 3 anéis menores, né, em 3 círculos menores. O primeiro está os traidores, traidores do próprio sangue. Almas estão aprisionadas em lago de gelo. No segundo anel estão os traidores dos hóspedes. Almas que têm seus rostos voltados para as costas. Suas lágrimas congelam em contato com o vento gélido. Então imagina a cabeça, né, girada 180 graus. Então a sua face, né, anterior, né, da sua cabeça, ela fica na parte posterior do seu corpo agora. Então existe esse giro de 180 graus no qual os corpos são castigados com um vento gélido tremendo.
a ponto de congelar as lágrimas que saem dos olhos. E no terceiro anel estão os traidores dos seus senhores e benfeitores. Almas congeladas. Lúcifer está nesse centro, com metade do corpo congelado, e Judas está em sua garganta. Bom, é importante salientar que esse terceiro anel aqui, bem como os outros dois também, né? Dante coloca muito aqui aqueles que o traíram politicamente, né? Então, como a gente havia falado na aula número 1, eles, por serem, né, mais alinhados com a doutrina da Santa Igreja, os guelfos brancos, né, que tinham ali um outro grupo político como grupo de antagonismo, ele acusa essas traições políticas que ele sofreu e que culminou no seu exílio como os traidores que estão, né, localizados aqui nesses 3 anéis do 9º círculo. Então aqui é o local onde as traições são evidenciadas. Então, inclusive as traições dentro da família, as traições dentre os políticos, né, no qual se compartilham ideias. Então Dante ele coloca aqui nesse ciclo de inferno, nesse ciclo do inferno, inclusive grandes companheiros políticos que ele teve ao longo dos anos, ao qual que arquitetaram, né, uma traição contra ele e que levou ele ao exílio. Então é muito importante a gente salientar isso aqui, porque a obra também tem essa questão humanista, né? A gente não pode simplesmente ficar preso somente à questão teologia, a gente tem que ver a questão filosófica também do humanismo. Então, fechamos aqui, né, os 9 ciclos. Então, o que é importante a gente ressaltar, né? Que em cada ciclo, as almas recebem um castigo que espelha o próprio pecado. É o princípio do contrapasso, que isso é importante a gente dizer, que é a justiça perfeita de Deus. Antes, ele segue uma visão medieval do cosmos. No topo está Jerusalém, e sob ela, escavado na terra, o abismo do inferno, né, como a gente viu. Quando Lúcifer cai do céu, abriu essa cavidade, espaço de afastamento máximo de Deus, que isso aí é uma questão simbólica. No centro do mundo está o próprio Lúcifer, imóvel, congelado no gelo do ódio, como a gente havia visto, o oposto absoluto da luz e do amor. Então, mais uma característica que traz a obra é o amor como chave de toda a obra, né? Então, no fundo, o que move toda a Divina Comédia é o amor que cria o mundo, o amor que se torna virtude, ou o pecado. Como dizia Santo Agostinho, né? O amor é o motor de todas as coisas. O amor reto leva ao céu. O amor desordenado leva ao inferno. Cada alma condenada é uma forma corrompida de amar. Amar demais o prazer, o poder, o próprio ego e esquecer o amor verdadeiro que é Deus, né? Então, como mensagem final, o que a gente traz, né? Que a travessia do inferno é apenas o começo. É o reconhecimento dentro da questão humanista da própria culpa, né? O primeiro passo para a conversão. Dante nos ensina que o mal não é um castigo imposto de fora, mas é o resultado da liberdade mal utilizada. O inferno é um espelho da alma. Então, assim, é a recordação de que sem amor e sem razão, né, a existência humana perde o rumo, perde sua essência. Assim, o inferno não é apenas um lugar de dor, é um mapa moral, uma advertência e também o início do caminho, né, de volta à luz. Então, a gente fecha essa obra, que é o livro do Inferno de Dante Alighieri, com essa mensagem, né? Essa mensagem de que, opa, pessoal, existe um inferno que é habitado por pessoas que pecaram mortalmente em vida. Então, a gente, infelizmente, né, a gente tem hoje algumas doutrinas que eu diria até dissidentes, né, que poderiam até se tornar heresia, de falar que o inferno está vazio. Ou mesmo esses teólogos mais modernistas, né, bem como os filósofos modernos, dizerem que o inferno nem existe, né? Que a questão da punição pós-morte seria apenas uma dor de alma, né? Um estado de consciência que depois todos estariam em comunhão com Deus no céu. Mas a gente sabe que não é bem por aí, né? Não é bem por aí mesmo. Então a igreja nos alerta, as obras relacionadas à sua santa doutrina nos alertam. O próprio Senhor Jesus Cristo fala sobre o inferno em algumas passagens bíblicas dentro dos evangelhos. Então isso aqui é um estado
real, é uma realidade, tá? Então a gente encerra aqui essa maravilhosa obra do primeiro livro da Divina Comédia, que é o Inferno, o livro do Inferno. Então, até a próxima aula. Na próxima aula, que vai ser a aula número 3, a gente vai trazer o contexto filosófico e teológico sobre o livro do Purgatório, que é o livro número 2, tá bom? Então, não percam, né? Saliento mais uma vez, se você está gostando desses vídeos, está gostando dessas aulas, está gostando de conhecer um pouquinho sobre Dante Alighieri, então se inscrevam no canal, né? Curtam os vídeos, compartilhem, e mais uma vez, coloque lá o sininho de notificação, que assim que tiver a próxima aula, né, cada um de vocês ali que está com o sininho ativado vai ser notificado para a gente continuar essa trajetória maravilhosa que é essa obra aí, a Divina Comédia. Até a próxima instrução.